entrevista de hoje está aqui no Jardim Satélite para conhecer a história da Roberta Félix. Ela é arquiteta, designer de interiores, ela que nasceu e mora até hoje na região sul de São José, aqui na região do Satélite, e tem muita história para contar. Vem comigo! Roberta, obrigada por me receber aqui no seu escritório. Eu que agradeço. Estou muito feliz com a sua visita. Comecei o programa falando que estou aqui no Jardim Satélite. Você nasceu aqui na região sul, né? Sim, nasci aqui no Satélite mesmo. E como que foi sua infância aqui? Foi muito gostosa, né? Naquele tempo a gente ia para a escola a pé, então era aquele grupinho de amigos, né, que se encontrava e ia se encontrando em cada esquina aqui, e aquela turmona para a escola. Então foi muito, muito feliz a minha infância aqui. Muitos amigos de rua, muitas brincadeiras na rua. E como eu ainda estou aqui no Satélite, né, trabalho aqui hoje, então tem muitos amigos que estão sempre aparecendo por aqui. Então eu tenho só memórias belas da minha infância aqui. Você estudou em escola pública, escola particular? Estudei em escola pública. A vida toda? A vida toda. E o que você traz de mais recordação dessa época? Tinha muita coisa bacana, né? Desde pular o muro ali do Meirelles, né? Para matar aulas, uma coisa que não podia falar, mas a gente fala porque é uma história bem... Quem é que nunca matou aula na vida? Matou aula na vida, não é? Os professores aí agora que vão lembrar, né? Então, a gente combinava, pulava o muro da escola, ia nas pracinhas aqui do Meirelles. E, na verdade, a gente não fazia nada, né? A gente simplesmente só matava a aula mesmo, ficava conversando ali. Mas, sim, sempre estudei em escola pública. E você, dessa época, além dos amigos da escola, você ainda mantém esses amigos? Porque você falou assim, continua morando aqui, né? Abriu a loja aqui no Satélite também, então sua vida gira aqui na região. Sim. Alguns amigos, né? Muitos a gente se fala hoje, graças a Deus, tem aí a internet, a gente conseguiu se encontrar, então tem um grupo aí da escola que a gente consegue conversar, ou pelo menos saber como é que tá a vida um do outro, mas assim, se perde, né, com o tempo. Então, assim, de ter contato físico, eu não tenho mais, mas pelos grupos a gente está sempre se falando. A Roberta é uma das várias crianças que foram criadas com vô e com vó. Eu não conheci meu avô, mas você teve uma ligação muito forte com o seu avô, né? Muito forte, muito forte. Eu levo o nome do meu avô, né? Meu avô Roberto de Carvalho, e meu nome é por conta do meu avô. Eu sou a primeira neta dele. Então, minha mãe até brinca que meu nome era para ser Astrid. Nada a ver, né? E meu avô ficava apavorado. Falou, nossa, vai colocar um nome feio na menina? Não. E aí minha mãe fez essa surpresa para ele. Quando foi me registrar, voltou com o meu nome, né? Então, eu levo o nome do meu avô e o sobrenome dele e da minha avó. Então, na minha família também, eu sou a única que tem o sobrenome da minha avó. Você é a única neta que tem o sobrenome dos dois? Eu sou a única neta que tem o sobrenome dos dois. Causou ciúme entre os demais? Imagina, né? Primeira neta, né? E mulher. E já levar o nome do avô, né? Então, sim, causei bastante ciúmes aí na família. Seu avô era conhecido aqui no bairro, né? Ele te levava para os rolês aleatórios ou não? Como que era isso? Então, meu avô, ele era funcionário da GM, né? Trabalhou muitos anos na GM, aposentou na GM. E por conta de trabalhar toda a vida, ele não conseguiu ficar parado. Então, só depois de aposentado que ele foi seguir novamente, né? Retomou a vida de pintor. Né? Então, só depois que ele começou com a pintura. Coisa que ele fazia antes e depois de aposentado ele voltou a fazer. E a Roberta, ela trabalha com pintura agora. Aliás, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Você percebeu que tem a ver com o seu avô? Foi uma coisa que só depois que eu estava aqui
que a ficha foi caindo. Eu falei, olha como é que a vida é, né? Porque tem uma história interessante que o meu avô, assim, tudo que ele ia fazer em casa, ele me chamava para aprender. Então, ele ia fazer sei lá, arrumar uma coisa de elétrica, ele falava, vem aqui que você precisa aprender. Então, eu estava sempre colada com meu avô. Quando chegava final de ano, ele gostava de pintar a casa. Então, naquela época fazia com cal, porque os muros eram, né, muito, muito grandes e tal. Então, ele sempre me chamou para fazer. E eu aprendi a pintar com ele, né? Depois de adolescente, né, já tendo o meu espaço, o meu cantinho, eu sempre pintei os meus quartos, né? Depois na minha casa eu sempre fiz paredes decorativas, então essa ligação do meu avô e com a pintura sempre esteve muito presente na minha vida. Nada na vida é por acaso, nada acontece de repente, tudo tem explicação depois. Sim, Roberta. sim. Você também praticamente viu a paróquia Espírito Santo crescer, né? Você conviveu muito ali, a Roberta tem essa cara de espoleta, falou que matava a aula, mas você comandou por muito tempo grupos de oração da RCC, né? Sim. E o que isso traz para sua vida agora, Roberta? Qual que é a associação, a ligação? Você aprendeu muita coisa nessa época, o que você trouxe para sua vida? Sim, eu costumo falar que Deus me pegou muito cedo, né? Que eu fiz o crisma e logo depois eu já ingressei na igreja. Então, na paróquia aqui, eu fiz a primeira Eucaristia com o Padre Luiz, e tem uma história para quem é daqui do bairro vai lembrar, porque a gente tinha que ir na missa e pegar o selinho do Padre Luiz. Então, eu repeti 3 vezes a catequese aqui. Tinha referência na catequese, tinha. Porque ele falou, não vi você na missa, ele não me via na missa, mas eu tinha um selinho lá, todo domingo eu tinha, né? Então, eu tô envolvida com isso há muito tempo. Então, depois do crisma, eu vim para a paróquia já com um grupo de oração, e aqui na Paróquia Espírito Santo eu coordenei grupo de oração, coordenei a renovação carismática aqui também, na época do Padre Luiz Fernando, e vi, junto com o Padre Rinaldo, que foi o que substituiu lá o primeiro, o Padre Luiz, essa paróquia crescer, né? Então, toda essa mudança, toda essa transformação, eu vi tudo isso acontecer aqui. Roberta, na época de grupo de oração, tem uma história muito louca para contar pra gente? Porque sempre tem, né? Essas histórias, sempre os jovens se reúnem, tem gente os mais antigos, esse povo que tá se reunindo para fazer bagunça, porque é um calor da juventude, né? E tem. A época do retiro, como era muita gente para servir, então era sempre selecionado algumas pessoas. E no comecinho, né? Eu não fui selecionada, claro, porque já tinha uma turma que estava mais tempo. Então, os retiros eram aqui no Monte Tabor, que é uma casa de retiros aqui no Satélite também. Aí, o que a gente fazia? Como eu já tinha experiência de pular muro, de pular muro na escola, o retiro rolando lá, eu com outro amigo, a gente pulava o muro do Monte Tabor também, e daí agora a gente entrava na casa de retiro para poder participar ali das orações e para participar dos momentos. Ou seja, vou participar, você querendo ou não. Sim, mais ou menos isso. Roberto, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma rápida parada, bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais com a Roberta, para saber mais sobre a vida dela de designer e arquiteta. Não sai daí. De volta com entrevistas, hoje nós estamos com a Roberta Félix, ela que é designer de interiores. E olha, não faça como a Roberta, não mate a aula, seus meninos que não podem ouvir isso. Roberta, você tem 2 filhos, né? Você esconde as coisas dele, essas coisas que você fez no primeiro bloco, você esconde dele, não? Não, eu conto tudo. Porque hoje a realidade deles é outra, né? Então, por mais que a gente queira, não vai mudar essa realidade, né? Isso é muito nosso, né? Muito, muito meu, né? Então, eu conto para eles todas as peripécias que a mamãe fazia, eu conto sim. Roberta tem 2 meninos, são os gêmeos, Francisco e Vinícius, um é charado meu. Como que é ser mãe de gêmeos? Você imaginava que um dia você seria mãe de gêmeos? Nunca, jamais. Até porque, para eu descobrir de onde que vinha o lance dos gêmeos, eu tive que cutucar bastante, né? Então, eu jamais esperava
ser mãe de gêmeos, de dois de uma vez só. É um desafio muito grande, né? Porque não é só da questão da criação, é você dividir a atenção, eles são individuais, né? Então, assim, um é completamente diferente do outro, então tem um desafio ali de poder atender a necessidade dos dois. Eles são parecidos fisicamente, mas são completamente diferentes. Exatamente, né? Eles são bem parecidos, mas do jeitão deles assim, é um completamente diferente do outro. Roberta, você começou o curso de designer, de arquitetura, tardiamente, né? Normalmente o pessoal sai do ensino médio, já faz faculdade. O que isso é para você? Fala assim, essa é a vantagem, foi o benefício de ter começado mais tarde? Então, eu entrei no curso, se eu não me engano, de 35 para 36 anos. Então, pela lógica, já é tardio, né? Porém, isso já o curso, eu falo que a arquitetura e o design de interiores, eles me escolheram, né? Então, o que acrescenta nisso é a bagagem que eu já tinha, né? Que como eu já arrumava a minha casa desde pequena, eu já tinha essa noção de decoração. E a minha casa mesmo, né? Quando eu me casei, eu arrumei a minha casa. Então, todo mundo aqui em casa falou, nossa, gostei do jeito que você colocou essa disposição. Gostei dessa cor de parede, gostei disso, gostei daquilo. Então, entrar num curso, na verdade, eu juntei a bagagem que eu tinha, mas eu precisava de conhecimento técnico para poder trabalhar com isso, né? Eu falo que o design de interiores, isso foi a minha porta ali, foi ele que me escolheu aí, né? Agora, antes de você escolher a arquitetura e o design de interiores, você tentou ser publicitária, né? Entendo. O que aconteceu aí no meio do caminho que não deu certo? Na verdade, eu tentei já um monte de coisa, né? Eu sempre tive um espírito, assim, de descobrir o que eu queria, né? Pelo meu jeito, assim, eu tinha várias possibilidades, né? Eu podia ser várias coisas. Eu falo isso, assim, tranquilamente, né? Então, tentei publicidade. Era bacana, porque eu gosto dessa criatividade, de trabalhar com isso, com aquilo e coisa e tal, mas não foi muito pra frente, não era bem isso, não. Tinha outro plano aí pra mim. Mas você usa bastante coisa da publicidade hoje em dia, né? Uso, não tem como, as coisas são interligadas, né? Então, a publicidade me ajuda muito a como apresentar, né, o meu trabalho para que o meu cliente entenda o que realmente eu faço, como eu faço. Então, quando eu monto uma proposta para o cliente, tem um toquezinho ali de publicidade, sim. Todo mundo começa do começo, todo mundo teve seu primeiro emprego, e o seu primeiro emprego foi como operadora de telemarketing. O que você traz daquela época? É só coisas boas, né? Na verdade, eu comecei um pouquinho antes, né? Trabalhando de telemarketing foi meu primeiro emprego registrado, né? Mas antes disso, eu já tinha trabalhado de babá, que na verdade foi o meu primeiro emprego remunerado, né? Trabalhei de babá, depois eu fui trabalhar numa loja, trabalhei por anos nessa loja, aqui no Satélite também, né? E por fim, fui trabalhar, meu primeiro emprego registrado foi como telemarketing. A experiência, para mim, é só positiva, né? Que eu tive dessa época. Além de conhecer pessoas maravilhosas e trazer para a vida, né? Até hoje, eu espero que para sempre. A experiência de lidar com as pessoas, a experiência de entender o que as pessoas sentem, né? Porque ali a gente vendia um produto, né? E um produto que a pessoa não conhecia, então você tinha que ser o mago da venda para poder converter ali um produto novo para o cliente, né? Então, só traga experiências boas e amizades boas esse tempo. Bom, Roberta, arquiteta, e o grande diferencial da Roberta é que isso a gente já conversava antes dela pensar em fazer arquitetura. Você acredita que a arquitetura é para todos, né, Roberta? É uma coisa assim, aquele negócio que fica no ar, mas a arquitetura é só para quem tem muito dinheiro, é muito glamour, e você bate sempre nessa tecla que a arquitetura é para todos. O que significa arquitetura para todos? Então, a arquitetura é para todos, na verdade, assim, a gente não fala nem de grana, porque, claro, né? Para qualquer coisa que você for fazer, você precisa do dinheiro, isso é uma coisa. Mas a arquitetura é qualidade de vida, né? Eu trago bem-estar para as pessoas, né? Ter uma casa saudável faz parte do meu trabalho. Então, assim,
Às vezes você não precisa ter muito dinheiro para fazer pequenas alterações, pequenas mudanças na sua casa, mas que já vão te trazer um bem-estar, que já vai dar uma sensação de tranquilidade, de aconchego para dentro da sua casa. Então, quando eu digo que a arquitetura é para todos, não é só para todos que podem pagar, é para todos que podem usufruir dos benefícios que a arquitetura traz. E não necessariamente, às vezes a pessoa fala assim, quero contratar um arquiteto super renomado, tal. Às vezes você contrata um arquiteto que não tem todo esse renome, mas ele te ajuda numa consultoria ou alguma coisa e você acaba economizando, né? Sim, é verdade. A consultoria, ela acaba trazendo ali pequenas melhorias para o ambiente. Eu parto do princípio que é o seguinte, primeiro eu preciso entender o que o meu cliente quer, né? Então, assim, tem bolsa para tudo, tem solução para tudo. Primeiro, eu gosto de entender, assim, qual é a necessidade do meu cliente, o que ele precisa. Porque, acredite, 90% das pessoas não sabem o que querem, né? Então, faz parte do meu trabalho também ajudá-las. Então, às vezes, ela traz uma necessidade que com poucos recursos a gente consegue resolver, né? Não precisa fazer grandes transformações, quebradeira, mexer com obra. Às vezes, com simples toques ali, ela já consegue mudar o ambiente e fica feliz com o resultado. Eu vou fazer o seguinte, então. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a Roberta vai falar mais sobre esses resultados, mais sobre arquitetura. Aqui no Entrevistas, você não sai daí que a gente já volta. De volta com Entrevistas, o último bloco do nosso programa que passa muito rápido, né, Roberta? Voa. Dá vontade de a gente ficar aqui a tarde toda, né? Deixa eu te falar, aproveitando que você é arquiteta, lá em casa as pessoas devem estar se perguntando, mas se eu quero construir, reformar, fazer alguma coisa, qual que é o primeiro caminho? Às vezes a pessoa sai quebrando tudo e não necessariamente é o caminho. Você falou no bloco anterior que a maioria das pessoas não sabem o que querem. Por onde que eu começo? É o que eu sempre falo para os meus clientes, comece pelo projeto. Porque no projeto a gente desenvolve várias etapas, né? A gente faz o briefing, que é para poder entender o que o cliente quer. Eu faço uma visita na casa do cliente para a gente tirar as medidas, entender um pouco melhor ali quais são as alterações que a gente vai precisar fazer no ambiente. Então, assim, a primeira dica, não fuja de um profissional de arquitetura ou de interiores. Procure um profissional, porque é ele que vai ajudar você a chegar lá onde você quer, mesmo sem você saber aonde você quer chegar. É o profissional que vai te ajudar. Eu já ouvi casos, eu já trabalhei com arquitetos numa outra ocasião, de que a pessoa começou a construir por conta própria, foi lá, chamou o pedreiro, chamou o pintor e tal, e gastou mais do que ela gastaria se ela tivesse contratado um arquiteto. Faz sentido isso? Total sentido, porque às vezes as pessoas falam assim, não preciso de um arquiteto porque é caro, tem aquela ilusão de que é caro. Só que com um projeto na mão e com um profissional te orientando, é certeza de que você vai economizar, e não ao contrário. É certeza de que aquilo vai dar mais certo do que errado, né? Porque daí você tem um projeto para analisar, são mais pessoas olhando tudo aquilo dali. Então, é furado esse negócio de tentar fazer pela cabeça. Hoje as pessoas veem lá vídeo no YouTube e às vezes até já chega para mim, olha, eu já vi, é assim que faz e não sei o quê, tá. Então, esse já não é nem o meu cliente, né? Informação, conhecimento nunca é demais, mas não fuja de um profissional. Acaba se enganando, né? A pessoa se engana e fala assim, eu economizei porque eu fui direto na loja, eu fui direto no fornecedor e acaba gastando mais porque daí não fez o muro direito não subiu direito, ou aquele reboque não era necessariamente bom para aquele lugar e acaba gastando mais depois. Acaba gastando mais, porque assim, se você tá com uma dor de dente, você vai no dentista, né? Se você quer arrumar o seu cabelo, você vai no especialista nisso. Então, as pessoas têm essa ideia de que eu quero fazer uma reforma, eu vou no YouTube, eu vou no Pinterest, eu vou em tudo quanto é lugar e foge do profissional, né? Então, minha dica é sempre procure um profissional
especializado para poder ajudar você, que é certeza de que você vai economizar. E para quem está em casa pensando em fazer arquitetura, qual a dica que você pode dar? A pessoa tem que gostar de desenhar, tem que gostar de fazer conta? Quando você entrou na faculdade, assim, que você se assustou? Caramba, eu não sabia que tinha que saber disso. A arquitetura ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Então, além da parte técnica, que é sua obrigação saber, você tem que saber fazer a parte técnica, você tem que se especializar em pessoas, porque você faz arquitetura para pessoas. Então, você pode ser um baita profissional, você pode conhecer técnica, você pode conhecer um monte de coisa, mas se você não souber lidar com pessoas, com o que elas sentem, como que elas se sentem, você não vai ser um bom profissional. Então, se você quer entrar para a arquitetura, esteja preparado assim, para abrir os seus horizontes, não só se especializar na parte técnica que você precisa saber. Tá? Não precisa necessariamente saber desenhar, tá? Mas você precisa ter noção ali de perspectiva, você precisa ter noção de desenho, sim, mas não especialista. Mas prepare para viver uma aventura maravilhosa e assim, não entre para arquitetura se você não for apaixonado por isso, porque não vai dar certo. Aqui a região sul, aqui no satélite, ela foi uma das primeiras que desenvolveu a ciclovia, né? Foi a primeira região da cidade que desenvolveu a ciclovia. Isso faz diferença na cidade, uma ciclovia? Faz diferença. Porque a gente vê aqui no dia a dia, muita gente usa para trabalho mesmo, né? Por isso essa ideia do nosso projeto de fazer essa ligação para lá, porque hoje as pessoas que vão trabalhar de bicicleta para aquela região, elas têm que pegar ali eu não sei o nome, a pontinha ali, né? Para passar pro lado de lá. Então é perigoso, acaba sendo muito, muito perigoso. Então é super importante ter essa ciclovia aqui. Nossa, gente que mora lá no Campos Alemães, desce aqui tranquilamente, consegue usar para trabalhar e para lazer, né? Eu com os meus filhos, a gente está sempre andando de bicicleta aqui na ciclovia também. Você viu a região crescer, né, Rô? O que mudou? Porque se tornou um novo centro, né? O satélite é uma cidade, praticamente. Isso, aqui tem tudo, né? Hoje quase você não precisa sair daqui do satélite para resolver o que você precisa resolver, né? Mudou para melhor, né? E é interessante aqui no satélite, para quem mora aqui, porque a gente identifica os moradores, né? Aqui no satélite a gente tem aquela coisa de andar de chinelo, de andar bem à vontade, tanto que se você vai no shopping aqui, por exemplo, você vai no Vale Sul, quem está de chinelo é quem mora aqui no satélite. Isso foi a casa. Porque a gente viu aquilo crescer, né? A gente viu aquilo, o shopping se desenvolver, então pra gente é uma extensão mesmo da nossa casa, né? Então, é gostoso você identificar essas pessoas que moram aqui, que desde sempre moram aqui, porque tem as peculiaridades dela ali. Muito bem. Essa foi a Roberta Félix, designer de interiores, arquiteta, moradora aqui do Jardim Satélite. Roberta, obrigada. Obrigada a você, eu que agradeço. E assim a gente encerra mais uma entrevista. Muito obrigada pela sua companhia nesse programa. Eu aguardo você no nosso próximo programa e até lá. Você pode nos acompanhar em nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau!